Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Livro de Nassim Nicholas Taleb, que eu vou falar um pouquinho com vocês. Vou pegar um gancho também de poesia e vou falar sobre autenticidade. Como é que a gente vai falar sobre esses três assuntos? A gente vai ver isso agora. Antes, deixa eu explicar pra vocês esse cabelo aqui. No vídeo anterior, que foi gravado agora há pouco mesmo, eu tinha passado uma máscara, porque meu cabelo tá muito ressecado. E nesse sábado, nesse calor de 31 graus, achei interessante poder ficar aqui fora um pouco. Não significa que eu não vou fazer mais vídeos, irei fazer sim. Mas vamos pro vídeo que acredito que é a parte mais importante de todas. O vídeo em si não é para fazer um resumão do livro, pelo contrário. Esse vídeo é para pegar um gancho numa das ideias principais que o Taleb aborda nesse livro. Nesse livro, ele aborda basicamente a seguinte presunção. Existem três tipos de sistemas no mundo. Que são sistemas frágeis, aqueles como se fosse eu vou pegar um exemplo de uma bolinha que bate numa parede. Imagina que um sistema frágil é um sistema onde essa bolinha bate na parede, atravessa e a quebra. Um sistema resiliente é um sistema que essa bolinha bate na parede, ele vai ficar com as marcas, mas não quebra. No livro ele traz um novo termo, que seria o antifrágil, que não seria um sinônimo para resiliente, mas seria um termo para aquele que aprende com um determinado sistema caótico, com um determinado trauma. Essa abordagem é tão interessante porque ela basicamente vai falar que todo acontecimento caótico ou problemático que ocorre em nossas vidas, podemos tirar um certo tipo de aprendizado, um certo tipo de serendipidade, que é a sorte encontrada no acaso. Tanto que esse termo, essa palavra serendipidade, era um termo que eu adorava, que eu adoro na verdade, mas antigamente eu utilizava com muita frequência, porque eu acredito fielmente nisso, que podemos tirar algo benéfico em tudo. Porque são apenas duas opções. A gente pode lidar com o trauma de uma maneira desoladora, ou a gente pode entender o que a gente pode tirar de benéfico nisso. E esse livro, ele é um livro ele é enorme, como vocês podem ver. Ele possui uma gama enorme de coisas interessantes que vocês podem aprender, mas assim, pra mim isso foi algo arrebatador, porque conseguiu abrir minha mente. Levando em conta que eu sempre fui muito frágil e eu tentei evoluir para resiliente, eu passei por um processo um pouco mais lento devido às minhas experiências individuais que me fizeram me tornar uma pessoa muito sentimental, muito emotivo, muito experiencial. E com isso tudo me afetava muito, tudo ainda me afeta muito, mas hoje eu consigo tentar olhar para isso de uma maneira mais racional. E quando eu falo em poesia, eu ligo exatamente nesse gancho de como eu consigo ser antifrágil, como eu consigo aprender com os acontecimentos que não são controláveis, como eu consigo controlar a minha necessidade de controle. Essa resposta, ela não é única, ela não é uma resolução mundial, ela não possui uma resposta única. Na verdade, ela é personalizada, ela é um tratamento personalizado, porque ela vai se basear basicamente muito na pessoa, nas experiências, na personalidade do indivíduo. Falando no meu caso, o que me torna frágil, e só abrindo um parênteses aqui, ser frágil não é um defeito, muito pelo contrário, tá? É uma enorme qualidade, porque a fragilidade, ela é externa, mas ela também é interna, e com isso você consegue se conhecer,
sabendo a maneira correta de lidar com isso. E aí entendendo que minha fragilidade ela reside nas emoções, em sentir, em experienciar, em pensar muito no futuro e principalmente nessa necessidade de ter controle, eu comecei a ter uma abordagem um pouco mais realista das coisas. E aí que entra a poesia, porque lidando com turbilhões de emoções e sentimentos, a gente acaba não conseguindo processar tudo, fica indigesto e só vai transbordando, como um rio, em cheia, e só vai. Mas quando você consegue clarear essas ideias, no meu caso escrevendo a poesia, colocando no papel ou no Word, né, o que eu sinto, eu consigo clarear as ideias. E como um brainstorming, eu consigo ter uma ideia do que eu sinto, do que eu quero, do que eu penso. A poesia funciona muito pra mim, mas pra você pode ser desenhar, pode ser cantar, dançar, ginástica, academia. É basicamente a arte. Eu acho que Jung fala muito disso, que é o estado meditativo, eu não vou me lembrar o termo correto agora. Imaginação criativa, o termo que ele utiliza, o estado de imaginação criativa. No caso de Jung foi as mandalas que ele fazia, que coloca a pessoa num estado meditativo tão grande que ela manifesta os pensamentos inconscientes dela através da arte. A arte é uma terapia, seja ela poesia, seja ela dança, seja ela pintura, canto, desenho. Então, principalmente em momentos daquelas autocrises, onde você não consegue lidar muito com o caos, com os momentos de instabilidade, ou os momentos internos de instabilidade mesmo emocional como eu, é fundamental que você mensure isso através da arte, através da poesia. E aí, a gente vai ligar com o terceiro tópico que eu tava falando, que era a autenticidade. Por quê? Uma ideia que eu tenho pensado muito recentemente é sobre qual o papel, o nosso propósito neste mundo. Qual que é o nosso fundamento? É necessário que tenhamos um propósito, um papel? Acredito que sim. Eu acredito que o propósito, ele guia as pessoas a não ficarem sem rumo, perdidas. Mas qual seria esse propósito? Qual a genuidade desse propósito? Eu não vejo isso novamente, é importante que tenhamos metas materiais, sim, mas eu não vejo isso como a construção de uma carreira, em conseguir dinheiro, em ter uma família. São coisas que são importantes, são valiosas, mas eu não consigo ver nisso um propósito. Eu vou ver se eu deixo o link desse vídeo que eu vou falar aqui, que é sobre uma doutora que aborda o tema autenticidade. E ela traz sobre uma perspectiva, sobre uma ótica de que o nosso propósito nesse mundo é sermos autênticos. É proporcionarmos essa experiência social, algo novo. E o que é o novo é sermos exatamente quem nós somos. Só que o processo para você lidar com o autoconhecimento até chegar na autenticidade, ele é complexo, porque somos criados para sermos como os nossos pais e como a sociedade deseja. Então, nascemos indivíduos livres, porém somos moldados pelo ambiente. Possuímos essa força interna de manifestação de autenticidade que grita constantemente para sair, mas que é reprimida constantemente também pelos meios externos. E isso nos prende a movimentos, a ideias, ao que nós não somos, aos preconceitos que nos impedem de sermos nós mesmos. E no cotidiano, ao lidar com situações caóticas, situações antifrágeis, que nos tornam antifrágeis,
temos uma grande oportunidade de, além de conhecermos o que nós somos, é conhecermos o nosso propósito, o nosso ser autêntico. E é tão interessante quando a gente começa a seguir nesse caminho, porque de alguma forma é como se fosse um luto por aquilo que nós planejávamos para nós, porque a sociedade pedia, porque nossos pais pediam, porque nossos medos pediam, porque as regras e leis pediam. Então a gente tem que velar esse ser anterior, não autêntico, para que possa nascer, florescer o ser autêntico, o verdadeiro eu. Não é um processo fácil, não é um processo que tem um fim. Na verdade, ele é um processo contínuo. É como Deleuze e Guattari falaria, que seria como se fosse... Eu não vou me lembrar o termo, mas... não é algo definido, é algo ramificado. E aí, a autenticidade, ela abre portas para tantas coisas. Porque assim, agora a gente vai vamos tentar trazer alguns benefícios de ser autêntico, né? Por si só já é uma maravilha ser autêntico. Mas a autenticidade, ela te dá uma confiança tão grande de você mesmo. Porque, logicamente, ser autêntico é ter que sustentar o desconforto de desagradar as pessoas. Mas pare e pensa, se você tentava ser algo que você não era, se você tentava ser alguém que você só ia ser para agradar, não sei, sua igreja, seus pais, seus familiares, você já estava desagradando outras pessoas. Não é melhor você desagradar sendo você mesmo? Sendo aquilo que você é? E ser você não é um processo delimitado único, ser você é uma construção. O que você é hoje pode ser algo totalmente diferente amanhã, e isso é o conjunto da autenticidade. A autenticidade, ela é maleável. E aí, quando você desenvolve esse processo de antifragilidade, quando você começa esse processo de imaginação ativa, que é lidar com esses traumas, com esses medos, com esses preconceitos, você está abrindo as portas para o processo de ser autêntico. E ser autêntico, para mim, é um propósito, é um processo de doação para esse mundo, para esse ser magnífico que é o ser consciente. Então, assim, a autenticidade, ela não é um destino, ela é um trajeto. É um trajeto que você você vai percorrer se você quiser, se você tiver a coragem para enfrentar seus medos, seus traumas e entender que a vida é um descontrole eterno, mas que é um descontrole eterno guiado por você, tá bom? Espero que tenham gostado, entendido um pouquinho da ideia do vídeo. Podem comentar, dar ideia para novos vídeos. Vou me organizar para postar mais vídeos, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima.